Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Vou falar sobre a sessão solene de hoje que teve no Congresso, né, com a presença do Bolsonaro, Raquel Dodge, procuradora, o presidente do STF, né, o Toffoli, o Temer e outras autoridades, né. Bom, eu acho que a Constituição de 88 levou o Brasil a um patamar assim superior de evolução das instituições, né. Eu acho que na campanha foi muito pesada a polarização, acusaram o Bolsonaro de ser ditador, né? O Mourão, que é vice do Bolsonaro, falou que o ideal seria uma constituição feita por notáveis, né? O que os jornais meio que deram uma histeria, como se ele tivesse sendo antidemocrático, né? Querendo fazer uma constituição indireta. Bom, minha opinião é que a Constituição brasileira de 88 ela é muito equilibrada, né? Eu sou formado em Direito, estudei Direito Constitucional, né? Na faculdade, 2 anos, a gente estuda a Constituição inteira na faculdade. Estudei para concurso que caía um Direito Constitucional também. Então, assim, eu acho a Constituição muito equilibrada. Só que o que os professores falavam é o seguinte: como o regime militar, muitas pessoas foram presas, né? Sem mandado, sem nada, o que aconteceu? Eles quiseram dar muita proteção para os bandidos, para ninguém ser preso sem processo. Então eles encheram de garantias contra coisas arbitrárias do Estado. Então, por exemplo, proibiram pena de morte, proibiram prisão perpétua, limitaram em 30 anos o máximo das prisões. Então, só de cabeça, assim, pelo que eu já estudei da Constituição e pelo que eu acompanhei das propostas do Bolsonaro, eu acho que uns 3/5 mais ou menos das propostas deles teriam que mudar a Constituição. E algumas coisas são cláusula pétrea que não pode ser mudado nem se ele quiser. Então, assim, eu acho que esse ato, ele falou a respeito à Constituição, mostrou a Constituição, todo mundo aplaudiu. Só que, assim, o modelo da nossa Constituição, ela tem as sintéticas, né, igual a americana, que elas são uma carta de princípios, elas não são detalhistas. Os detalhes eles deixam para leis ordinárias, que eles chamam, né? A nossa Constituição ela tem excesso de detalhes, né? O que leva a ter que ficar reformando o tempo todo a Constituição. Então, por exemplo, os direitos trabalhistas alguns deles estão na Constituição, é cláusula pétrea, não pode ser mudado nem com a reforma trabalhista. Algumas coisas, por exemplo, como trabalho degradante para preso, não pode. Então, várias propostas do Bolsonaro, por exemplo, prisão perpétua, nem acho que é cláusula pétrea, nem poderia ter nem pena de morte, nem prisão perpétua. A redução da maioridade pode, eu acho que sim, pode ser alterado. Eu acho que a Constituição trouxe vários avanços, mas ela tem um modelo que realmente muito exaustivo, tem que ficar fazendo reformas assim de tempos em tempos. A Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, que estava lá, né? Ela, eu ouvi agora há pouco no jornal, ela falou que respeita as minorias, não sei o quê. Inclusive, ela tinha mandado um processo contra o Bolsonaro naquela questão dos quilombolas, que ele estava na comunidade israelita, né, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, da Hebraica do Rio de Janeiro. Falou aquela coisa dos arroba, né? Fez uma brincadeira meio, né, meio infeliz ali. E está processado querendo processar ele por racismo. Eu acho assim, nossa Constituição ela é equilibrada, ela protege minorias. Eu acho que ela tem capacidade de durar assim mais 30 anos, mais 50 anos, mas algumas pontualidades vai ter que serem reformadas. Pelas propostas que o Bolsonaro tem, muita coisa é competência do Congresso. E ele vai precisar do apoio para reformar a Constituição. Mas é isso, eu acho que é uma Constituição boa. Umas críticas que uns professores meus tinham era o seguinte: ela veio do regime militar que tinha um crescimento econômico muito grande. E tipo 10%. O Brasil cresceu dos anos 60 aos 80, quase 10% ao ano, crescimento chinês. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer
Constituição social-democrata, dando direitos para várias. Só que assim, direito é igual o professor Lavo de Carvalho falou num dos vídeos que eu vi recentemente. O direito de alguém é sempre um dever de outra pessoa. Então, assim, ela é cheia de direitos da Constituição, só que ela sobrecarrega com deveres tanto o Estado e o cidadão comum. Então, por exemplo, direito à saúde, né? Tá lá, direito de todos, tal. Como o país é pobre, é uma coisa assim, né, até bonita de estar lá que todo mundo tem direito à saúde, mas a saúde, na maioria dos países do mundo, é cara demais. Até nos países ricos, eles têm dificuldades em prestar uma saúde de qualidade para todos. Canadá, sistema Alemanha, Reino Unido tem sistema, acho que, saúde pública. Então, assim, ela coloca muitos direitos, assim, que nem sempre o Estado consegue prover. Então, a crítica que um professor meu falou foi assim, ela criou um Estado social-democrata sem o país ter ficado rico primeiro. Então ela fica meio que, em alguns pontos econômicos, ela meio que trava. Ela não dá o direito que ela prega e também não deixa o país crescer para efetivamente a sociedade ficar mais rica, os trabalhadores ganharem mais, salário mais alto. Então, assim, eu acho complicado. A Constituição ela é boa, mas nesse ponto econômico ela meio que trava um pouco o desenvolvimento. Mas eu acho que ela dá para durar, ela é bem equilibrada. Assim, eu prefiro essa Constituição do que o Mourão falou em fazer com notáveis, ou a esquerda que, né, queria com o Haddad fazer uma nova Constituinte. Eu acho assim, na dúvida, se for para fazer algo pior, é melhor manter a que está aí. Essa é a minha opinião. Então, tem uma das constituições mais avançadas do mundo, né? Ela é moderna, prevê muitas garantias. Eu acho assim, só tem esse pequeno defeito. Ela é social-democrata demais, sem o país ter ficado rico primeiro. Então, eu acho que algumas coisas o STF, STJ, os tribunais superiores têm que meio que relevar, porque ela encheu de direitos assim, nem sempre, economicamente falando, é possível prover tudo que está lá. E o Bolsonaro, acho que uns 3/5 das propostas dele de campanha teria que alterar a Constituição. Eu achei legal o simbolismo dele do dia de hoje, né, nessa sessão solene dele levantar a Constituição, falar que vai respeitar. Isso é bom porque na campanha, né, falaram que ele ia ser nazista, autoritário, fascista, não vai respeitar a Constituição. Isso acho que vai dar uma acalmada nos opositores. Mas é isso, a Constituição é boa em geral e essa é a minha opinião. E eu acho que ela tem capacidade de durar assim por muito tempo, dando estabilidade para o país e protegendo a sociedade. Só que algumas reformas vão ser necessárias para o país ficar mais leve, poder crescer e dar um bem-estar efetivo, né? Porque o bem-estar quem dá é a economia crescendo muito. Porque o país, o Brasil, ele é a oitava maior economia do mundo, mas não tem uma população muito grande. A riqueza proporcional à população ainda é muito baixa. É igual a China. A China é a segunda maior economia do mundo, mas tem bilhões de pessoas, então para todo mundo viver bem, a China teria que crescer muito ainda, e o Brasil também. Então é isso. Minha opinião, se gostou, dá um like. Se quiser comentar, fique à vontade. O que você acha da nova Constituição? Você acha que devia ter reforma? E é isso. Eu faço o canal mais para expor minha opinião e ter um lugar de debate, quem quiser comentar. E é isso. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal. Falo sobre política, economia, política internacional e assuntos do meu interesse, que pode ter de interesse dos demais. Um abraço a todos.